Hora de aprender quais são as formas de extinção do ato administrativo. Gente, dentro desse universo aí, né, chamado ato administrativo, existem alguns tópicos que são muito relevantes e costumam ser muito pedidos nas provas, tá, de concurso. E essa parte, né, que vai falar da extinção do ato administrativo é uma parte bem pedida e é uma parte que costuma criar muita confusão aí, né, na mente aí do estudante, do concurseiro. Então a gente vai falar um pouquinho de quais são as maneiras pelas quais, né, o ato administrativo deixa de existir. Ele é retirado do mundo jurídico, ele deixa de ter validade, tá bom? Vamos lá. Olhando aí na tela esse esqueminha rapidinho, tá? Nós temos, ó, a anulação, né? O ato administrativo, ele pode ser anulado, tá? Tem por fundamento a ilegalidade. A gente já vai falar um pouquinho mais da anulação, mas a anulação é quando um ato é ilegal, tá? Eu só anulo atos ilegais, atos que foram praticados com vício de legalidade, tá bom? Eu tenho a revogação, tá? Que normalmente são atos que podem até ser legais, mas que são atos que por uma questão de conveniência, de oportunidade, vão ser retirados do mundo jurídico. Eu tenho a cassação, ocorre se o destinatário do ato descumpriu condição que deveriam ser atendidas para que ele pudesse continuar desfrutando da situação jurídica, tá? Então, por exemplo, carteira de motorista, né? A administração vai expedir uma licença para você dirigir. Isso é um ato, tá? Você tem a licença. Essa licença ela é fruto de um ato administrativo. Só que existe um número de pontos que você pode sofrer, né, de penalidade, pontos que podem ser retirados de acordo com as penalidades que você vier a cometer. Se você exceder o número de pontos permitidos, né, você tiver muitas penalidades, você deixa de ter direito, né, a usufruir dessa licença. Por isso a sua carteira de motorista ela é cassada, né? Ela é cassada, ela é retirada, porque você descumpriu uma condição para poder usufruir dessa licença, desse ato administrativo que foi expedido a seu favor, ok? Então é cassação. Temos a caducidade. O que é caducidade? É uma lei posterior torna inadmissível a situação antes permitida pelo direito, ou seja, é feito um ato e depois que esse ato é expedido, um tempo depois, há uma lei que torna ilegal aquele ato. Então aí, a partir desse momento, aquele ato não vai ser anulado, ele vai ser caducado, né? Ele vai ser retirado do mundo jurídico simplesmente porque ele não tem mais validade, tá bom? Tem a contraposição, isso aqui quase não cai, tá, gente? É o ato posterior torna inadmissível a situação antes permitida pelo direito. E tem o 6, que aqui é o ponto 6, que é a renúncia, que é o próprio beneficiário abre mão da vantagem que desfruta, tá? Eu renuncio àquela licença ou aquele direito, né, que eu estou usufruindo mediante um ato administrativo. Tá? Gente, o que cai muito em prova, não cai, né? Despenca, que é uma beleza em prova, é isso aqui, tá? Isso aqui, ó, vou circular, ó, anulação, né? Anulação versus revogação, tá? Você entender quando um ato deve ser anulado e quando ele deve ser revogado. Você entender quem pode anular um ato e quem pode revogar um ato administrativo. Você entender a diferença entre essas duas coisas é essencial na sua prova, tá? Você também entender, tá? Quais são os efeitos no mundo jurídico que uma anulação promove, quais são os efeitos no mundo jurídico que uma revogação promove, também é essencial na sua prova, tá? Então, preparei para vocês um esqueminha para a gente poder falar da diferença entre, né, revogação do ato administrativo e anulação, tá? Qual é a diferença? Não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes, tá? Então, vamos falar quando é revogação, quando é anulação, né? Quem pode revogar, quem pode anular.
Qual é o efeito no mundo jurídico que a revogação promove? Qual é o efeito no mundo jurídico que a anulação promove? Tá? A natureza, né? Se é um ato discricionário, se é um ato vinculado, né? O alcance e também se existe um prazo aí de diferença entre um e outro, tá bom? Para a prática de um e para a prática do outro. Vamos lá? Ó, vamos lá. Motivo, tá? Motivo. Por que um ato é revogado? Ele é revogado por questão de conveniência e oportunidade, tá? A pessoa, a administração pública pratica um ato hoje e amanhã, por alguma situação, julga que esse ato não é mais pertinente, não é mais conveniente, ou decide pela prática de um outro ato que seja mais efetivo, que seja mais eficiente. Então, ela vai lá e revoga, tá? Vai lá e revoga aquele ato praticado para praticar um outro ato mais pertinente. Então, é uma questão de a própria administração avaliar a pertinência ou não daquele ato que ela praticou continuar tendo valor, continuar tendo validade, tá? A anulação, gente, já é uma questão de ilegalidade, tá? É uma questão de ilegalidade. Ou seja, um ato ele é anulado quando ele é ilegal. Então, se, por exemplo, o agente que praticou o ato, ele não era o agente competente, é um ato ilegal. Se isso vier à tona, esse ato deve ser anulado, tá? Ou convalidado, mas aí a gente vai falar da convalidação daqui a pouco, tá bom? Mas em praxe é isso. Se existe ilegalidade no ato, eu tenho anulação. Se existe apenas uma questão de conveniência e oportunidade, aquele ato está legal, mas não é mais conveniente, aí eu tenho uma revogação, tá bom? Quem pode, qual é a competência? Quem pode revogar um ato administrativo? Gente, olha, preste atenção nisso aqui, ó, somente a administração pública, tá? Somente a administração pública. Só mesmo a administração que praticou o ato, somente esse poder, né? Essa esfera de poder é que pode reavaliar os seus próprios atos e revogar se achar pertinente. Não tem essa do juiz mandar revogar um ato. Isso não existe, tá? O juiz não pode mandar revogar um ato. Se o ato é legal, só quem tem o poder de tirar ele do mundo jurídico é quem o praticou, né? A própria administração, tá bom? Agora, olha só, a anulação, quem pode anular um ato administrativo? A administração pública pode anular, beleza? Então, vamos lá. Eu pratiquei um ato administrativo hoje lá, expedi um documento, fiz lá um trâmite, uma negociação, aí amanhã tô lá me arrumando para ir pro trabalho, tudo de repente cai na real de que tem uma ilegalidade ali. Poxa, eu não podia ter feito dessa forma, porque a lei diz que tinha que ser feito de outra forma, esse ato não tá legal. Então, o que eu posso fazer? Se há uma ilegalidade, se esse ato está ferindo a lei e a própria administração se dá conta disso, ela tem o dever, tá? De tirar esse ato do mundo jurídico, de ela mesma ir lá e anular, tá? Agora, quem também pode anular o ato administrativo é o próprio Poder Judiciário, aí sim, tá? Vamos supor, eu recebo uma penalidade da administração, eu recebo uma multa, né? E essa multa é ilegal porque é uma multa que eu não pratiquei os atos pelos quais eu estou sendo multada, não pratiquei. Tem provas de que não pratiquei tal ato e estou sendo multada por um ato que eu não pratiquei, tá? Aí eu vou lá na administração, faço uma reclamação e tudo, mas ninguém me atende. Eu posso entrar com uma ação judicial. E aí o Poder Judiciário vai determinar a anulação daquele ato, daquela multa que foi expedida, aquilo foi um ato, tá? Então, aí no caso, o próprio Poder Judiciário vai exigir a anulação. Por quê? Porque está ferindo a lei, tá? O Poder Judiciário, ele só vai se meter se a lei estiver sendo ferida, tá bom? Tranquilo? Agora, se não estiver ferindo a lei, só a administração é que pode fazer, tá? Vamos lá. Efeitos, né? A revogação tem o efeito ex nunc. Ex nunc é daqui por diante, tá? Então, todos os efeitos jurídicos
que aquele ato promoveu até o momento em que ele é o revogado, tudo que ele promoveu até o momento da revogação tá de pé, tá valendo, tá? Então quem foi beneficiado por ele se beneficiou e acabou, tá? Por exemplo, um prefeito promoveu lá um programa e deu um desconto, né? Deu uma anistia fiscal, né? Isentou alguns comércios do pagamento de um determinado imposto, tá? Fez lá um incentivo lá para o crescimento do comércio local. E aí vários comércios se beneficiaram, né? Deixaram de pagar os impostos durante aquele período, tranquilo. Chega um momento que a administração pública, né? Que a prefeitura vai lá e vê, poxa, esses impostos estão fazendo falta e não está fazendo muita diferença, o comércio não cresceu por causa disso, então vamos voltar a cobrar esse imposto. Então o que a administração, vamos supor, a prefeitura vai lá e fala, olha, a partir de agora, né, estou revogando essa anistia, a partir de agora os impostos vão voltar a ser cobrados. Só que ela não vai poder cobrar os impostos que não foram debitados antes. Quem aquele ato beneficiou ficou para trás, tá? Aquilo ali a administração não pode mais mexer. Só que a partir daquele momento, o comércio vai voltar a pagar os impostos, a partir daquele momento. O que não pagou ficou para trás. Vai valer daqui por diante, tá? Isso é ex nunc, ou seja, a partir de agora não tem mais validade, mas antes tinha. Então tá valendo, ok? Agora, a anulação é diferente. A anulação, gente, é ex tunc. Ex tunc. O que é isso? A anulação, ela vai invalidar totalmente aquele ato. Então, ele não vai mais surtir efeito e os efeitos que ele surtiu, né? As pessoas que ele beneficiou, enfim, o que ele tiver gerado vai ser retirado do mundo jurídico, tá? Vai ter que ser ressarcido. Então, vamos supor, esse mesmo exemplo, o prefeito fez uma lei anistiando o comércio do pagamento de um determinado imposto, tá? Ele fez essa lei e aí durante 3 anos lá, os comerciantes não pagaram esse imposto, tá? Esse foi um ato administrativo. Aí o que acontece? Ele, num determinado momento, o Ministério Público lá analisando, um cidadão entra com uma representação no Ministério Público, o Ministério Público investiga e descobre que essa anistia que foi dada é ilegal, não poderia ter feito pela lei, era proibido por lei fazer essa anistia. A maneira como foi feita estava errada, ou o prefeito não tinha o poder de fazer, tá? Da maneira como foi feito. Então esse ato foi ilegal. Então esse ato vai ser anulado, os impostos vão voltar a ser cobrados e aqueles impostos que não foram pagos nos últimos 3 anos terão de ser pagos, tá? É anulação. Ou, enfim, o prefeito que praticou o ato ilegal vai responder e vai ter que ressarcir o patrimônio público do prejuízo que foi dado, tá? Isso é ex tunc, ou seja, ele não vale a partir de agora, mas ele também não valia antes. Então, todos os efeitos que ele produziu antes são invalidados, tá? São invalidados, o bicho pega, tá? Porque ele era ilegal, ok? Natureza, ó. A revogação, gente, é um ato discricionário, ou seja, o administrador vai revogar se ele quiser, tá? Se ele quiser revogar, ele vai revogar. Se ele não quiser revogar, ele não vai revogar, tá? Então, isso é uma questão da própria administração, do administrador, do agente público tomar a decisão, é discricionário. Enquanto a anulação, gente, se o ato é ilegal, tem que anular. Existe também a possibilidade, gente, de convalidar, tá? Só que essa convalidação tem algumas regras. Eu já vou falar dela logo abaixo. Abaixo eu vou falar para vocês da convalidação, tá bom? Vamos lá. O alcance. A revogação, gente, ó, atos discricionários, tá? Se o ato é vinculado, ele não pode ser revogado, tá? Se está na lei, o ato, se não tem margem de escolha, cabe ao administrador praticar e ponto final. Ele não vai ter direito de revogar depois. Agora, se o ato era discricionário, ele praticou e depois ele pode também ir lá e retirar o ato, tá bom? A anulação tanto faz se o ato é discricionário ou vinculado. Se estiver fora dos padrões legais, se estiver fora da lei, vai ser anulado e ponto final, tá? Revogação não tem prazo a qualquer momento.
né? O momento em que a administração julgar oportuno retirar aquele ato do mundo jurídico, ele tira, ele não tem um prazo para isso. Já a anulação, gente, é 5 anos, tá? Então, a partir do momento da prática do ato, né, ou da ciência de que esse ato é ilegal, né, há um prazo aí de 5 anos para que ele seja anulado, tá bom? Tranquilo? Vamos falar então da convalidação, gente? Porque, olha só, revogação a gente já viu aqui, né? Beleza, não tem nada a ver com a ilegalidade, tem a ver apenas com a vontade da administração, tá? Já a anulação não, a anulação mexe com legalidade, a anulação pode vir através de um processo judicial, ser determinada pelo Poder Judiciário, tá? A anulação tem um efeito total, ela vai, tipo, anular tudo que aquele ato promoveu, né? Tudo que aquele ato gerou vai ser anulado junto com ele, tá? A anulação é um ato vinculado, se o ato é ilegal, tem que anular ou, né, em alguns casos, ele pode ser convalidado. O que é convalidado? Pode ser arrumado, né? Ah, o problema era a competência, porque quem assinou não era um agente competente para assinar, então por isso esse ato é ilegal. Vamos anular? Em vez de anular, vamos fazer o seguinte, vamos levar para a pessoa certa assinar, se ela assinar, o ato se torna legal. Aí você vai lá e conserta. Convalidar é consertar um ato ilegal. Tá? É arrumar ele para ele não precisar ser retirado do mundo jurídico, ele simplesmente ser, né, ajeitado, tá bom? É mais ou menos isso, tá bom? Vamos falar da convalidação? Vamos lá. A convalidação, gente, ó, é a correção de atos com vício sanável, tá? Desde que não lesione o interesse público. O vício sanável, gente, são alguns tópicos, por exemplo, competência. Né? Se o problema estava no elemento da competência do ato, que o agente que praticou o ato não era competente para isso, pode consertar, tá bom? A competência ela é. Agora, por exemplo, finalidade não é sanável, né? Se o ato não foi praticado visando o interesse público, né? Se ele foi praticado para outros interesses, não tem como corrigir isso, tá? Mas existem alguns vícios, alguns erros, são aquelas questões de burocracia, coisas pequenas que podem ser corrigidas, tá? Se não causar, é claro, lesão ao patrimônio público, tá? O interesse público. Então, ou seja, se não vai prejudicar a coletividade e dá para consertar, vamos convalidar, não precisa anular, tá? O efeito também da convalidação é extunc, tá? Então, se o ato for consertado, tudo que ele produziu continua valendo, tá? Continua valendo. Tanto que ele já produziu, como que ele vai continuar produzindo, tá? Somente a administração pode convalidar. Então, o Poder Judiciário, se detectar, né, chegar até o Poder Judiciário a análise de um ato que foi ilegal, só cabe a ele determinar a anulação. Ele não pode dizer, tá ilegal, mas eu não quero que vocês anulem a administração, vocês vão convalidar. Isso o Poder Judiciário não pode fazer, só a própria administração, tá? Pode incidir sobre atos discricionários ou vinculados, tanto faz, né? É um ato discricionário, pois a administração pode optar por anular, tá? Ou seja, vocês têm que entender o seguinte, revogação, anulação e convalidação também são atos administrativos, né? Assim como os próprios atos sobre o qual elas incidem. Então, convalidar ou anular, né? São as duas opções que o administrador público, que o agente público tem. Então, ele vai optar se ele vai anular ou se ele vai convalidar. Então, essa opção faz com que esse ato seja um ato discricionário, tá? Que ele pratica se quiser, tá bom? Deve ser motivada pela supremacia do interesse público, tá? E não tem prazo para acontecer, tá? Então, olha só, eu vou convalidar por quê? Eu vou convalidar porque eu tô com preguiça de anular, tô com preguiça de fazer outro ato. Eu vou convalidar porque eu não quero ter que esquentar a cabeça. Não. Se você vai convalidar, a administração tem que convalidar também baseado em um motivo. Que motivo tem que ser sempre? A finalidade. O interesse público, tá? Olha, se eu retirar esse ato do mundo jurídico, eu vou causar muito prejuízo. Eu vou causar mais prejuízo do que se eu convalidar ele. Então, eu vou convalidar por isso, para poder preservar o interesse público. Quer um exemplo? Vamos supor, tá? Que concurso para
uma secretaria aí qualquer para ser agente administrativo. Aí o cara faz o concurso, entra, só que o cara, né, o João, né, ele frauda o concurso, tá? Ele compra o gabarito, ele faz uns esquemas lá, faz uns negócios do arco da velha e ele entra, mas ele entra com a prática de um crime, tá? E aí ele fica lá dentro, e lá dentro, como agente, ele vai assinar, ele vai expedir certidão, ele vai fazer uma série de outros atos em nome da administração, tá? Aí lá na frente, né, vem à tona que ele, né, fraudou lá o concurso, enfim, que ele não deveria estar exercendo esse cargo. E aí ele perde o cargo, né? Perde não, ele, né, anula, a nomeação dele é anulada, tá? Houve anulação. Então ele deixa como se ele nunca tivesse pertencido à administração pública, né? Então eu digo, tudo que ele praticou como agente público é ilegal, porque ele não tinha competência para fazer, mas ele fez. Aí eu pergunto, o que é melhor para a administração? Anular tudo o que ele fez, de repente o cara ficou aí 2, 3 anos na administração, fez muitas coisas em nome da administração. É mais fácil para a administração anular tudo isso e ter que refazer tudo e causar uma série de prejuízos a terceiros? Ou é melhor a administração? Tira ele vai ser punido, ele vai responder pelo ato dele, mas os atos que ele praticou sejam convalidados, né? Continuam valendo até que, né, não se mostre que ele praticou alguma coisa que veio a lesionar o patrimônio público. Então, nesse caso, seria mais interessante convalidar. Então, é esse peso aí que o administrador vai ter. O que é melhor para o interesse público? Que eu anule ou que eu convalide? Se ele julgar pela anulação, ele vai anular. Se ele julgar pela convalidação, ele vai convalidar. Tá bom? Então, é tranquilo. Isso aí não é difícil, mas aí mexe com alguns conceitozinhos. É só você estar atento. Tá bom? Gente, vamos fazer então questãozinha. Ó, questãozinha da Selecom. Questãozinha de 2019 para a Guarda Municipal de Niterói a respeito desse assunto. Vamos ler? Uma vez constatada a ilegalidade, certo é que o ato administrativo pode ser desfeito pelo próprio poder que o editou ou ainda por força de determinação judicial. Nesse caso, o desfazimento do ato ocorre por meio da, olha só, caso de ilegalidade. É o poder administrativo, a própria administração ou o poder judiciário podem, no caso, fazer esse ato. Que ato é esse, gente? Esse ato vai ser revogado ou anulado, gente. Se eu tô falando de ilegalidade, esse ato vai ser o quê? Letra B, né? A anulação. Questão tranquila, não é? Bem tranquila. Então, se o ato, tá? For retirado do mundo jurídico, for desfeito por conta de ilegalidade, ele foi anulado. Não é revogado, ele foi anulado, tá bom? Pessoal, vamos fazer mais questãozinha. A gente tem mais algumas questões, mas antes, deixa eu mostrar para vocês o nosso material para esse concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Fica comigo ainda, hein? Ó, temos 80 questões comentadas de Direito Constitucional Administrativo, 90 questões de português só da Selecom, 45 questões comentadas de Estatuto da Guarda, né, e do SUSP, 70 questões comentadas de Direito Penal e Processual Penal, 50 questões comentadas de Estatuto do Servidor, 150 questões comentadas de Informática e 82 questões comentadas de Legislação Extravagante. Gente, cada apostila dessa está custando apenas R$12, tá? R$12 aí para você investir, né? Aí na sua preparação, investir aí no seu futuro, tá bom? Gente, se vocês quiserem adquirir no nosso site, expressoconcurso.com.br, lá você pode adquirir esse material, você baixa na mesma hora e começa a estudar. Se você preferir pagar por boleto bancário, tem as opções aqui, tem um link do PagSeguro na descrição do vídeo, tá bom? E se quiser fazer transferência ou depósito bancário, entre em contato com a gente aqui no Zap, fala com o professor Magno, e ele vai te passar nossas informações bancárias, tá? Antes de voltar para fazer mais questão com vocês, não posso deixar de avisar vocês aqui no nosso Instagram, né? Expresso Concurso. Segue a gente lá no Instagram. Esses esqueminhas aí que a gente está mostrando aqui para vocês na aula vão ser disponibilizados lá para você poder ter esse material aí à mão e poder estar revisando, né? Sempre que for, tiver um tempinho, dá uma revisada. Parece que não, mas isso faz muita diferença, tá? Aqui no Facebook também a gente vai estar disponibilizando nossa página Expresso Concurso
e também o nosso grupo do Telegram, gente. O link está na descrição do vídeo, entra no nosso grupo. Lá você é informado em primeira mão de tudo que a gente está lançando aí, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer uma questãozinha então aqui para encerrar? Uma questãozinha da Consuplan, saindo aí um pouquinho, né, para a gente poder ver como é que as bancas em geral estão abordando, tá? Também questãozinha para a Guarda Municipal, questãozinha de 2019. Vamos lá? É a supressão de um ato administrativo legítimo, ou seja, se ele é legítimo, eu já vou cortar a anulação. Pode cortar a anulação, tá? Se você lê que o ato é legítimo, tira a anulação. A anulação não vai ser. A anulação é quando o ato é ilegítimo, tá? E eficaz, realizada pela administração, por não mais lhe convir a sua existência. Pressupõe, portanto, um ato legal e perfeito, mas inconveniente ao interesse público. Em relação ao ato administrativo, aqui descrevemos a letra C, né, gente? Não tem nem o que conversar, né? Revogação, tá? Não é anulação, não é invalidação e nem convalidação. É a revogação, tá bom? Então, se o ato é legítimo, mas é uma questão de ser inconveniente apenas nesse momento que ele permaneça no mundo jurídico, ele é retirado, ele é revogado, tá bom? Tranquilo, né? Então, você vê aí duas questãozinhas recentes, sempre com a mesma situação, vem te falar de um ato, né? E vai falar para você se ele é legal, se ele não era legal, enfim, né? Se foi uma questão de conveniência ou uma questão de legalidade. E vai te perguntar e você vai ter que saber se é revogação ou anulação, e você vai saber, porque tá aí com a gente, tá assistindo aula, tá fazendo revisão, tá fazendo exercício e não vai perder essa questão na sua prova, tá bom? Pessoal, vamos encerrando então a aula, tá aí para vocês os nossos contatos, qualquer coisa, estamos à disposição, deixa aí suas dúvidas no comentário, tá bom? E deixa também a sugestão aí, professora, esse assunto, por exemplo, foi sugestão de aluno, então deixa aí, professora, podia falar de tal assunto, de repente um assuntozinho que você está tendo mais dificuldade, se a gente vê aí, né, que é uma dificuldade geral, a gente traz aqui na nossa dica para ir te ajudando aí rumo à sua aprovação, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.